Porque é uma verdade, a gente às vezes olha as coisas erradas na outra pessoa, não valoriza aquilo que tem que valorizar e aquilo que não tem que valorizar, valoriza. Mas eu peço para vocês colocarem, abrirem papelzinho assim ao meio e colocarem no lado 3 defeitos da pessoa, no outro lado 6 qualidades. Você pode encontrar 3 defeitos e 6 qualidades. Nós mesmos. Você, cada um, eu coloquei as qualidades da Indiara e defeito da Indiara. Ela vai colocar os meus defeitos e as minhas qualidades. Tá? Qual que é essa caneta atrás do público de Indiara? Qual que é essa caneta? Tá na mochila vermelha. Essa tá ruim, Indiara. Essa tá ruim, Pode Indiara. dar para alguém que não tem. Pode tirar o cordão? Tem que pedir, pode tirar. Tá. Não sou muito essa bolsa. Pode dar para alguém. 3 defeitos e 6 qualidades, tá? 3 defeitos. E 6 qualidades. Não vale mentir. Depois vocês vão cavando aí os 3 defeitos, que é difícil, né? É difícil 3 defeitos. Mas, enquanto eu estou falando, eu vou Eu achando que eu ia falar, Mas saber que é assim, né? Olha, é 3 defeitos só. E 6 qualidades. Não é 6 defeitos. É 3 defeitos e 6 qualidades. E eu botei papelzinho para vocês aí, uns tópicos. E eu e a irmã Indiara queremos falar também para não esquecer. E as qualidades são. Que o primeiro tópico, um cada lado. 3 defeitos, um cada ladinho. Não vai perguntar, tem que perguntar. Entendi. Não deixa eu olhar. Ah, Tá. O primeiro tópico pode dizer assim, ó, Deus como elo no casamento, que é o cordão de 3 dobras, né? Que a Bíblia fala que o cordão de 3 dobras é mais difícil de romper. Então Deus tem que ser o elo no casamento. Deus tem que ser aquela figura que vai unir vocês. Deus tem que ser aquela pessoa que vai deixar vocês firmados na rocha, para quando vir uma tentação não cair. Eu estou trabalhando lá no calçadão, vem uma mulher usada por Satanás, cheia de pombagira, a falar coisas para mim. Se eu estou firmado em Deus, eu já na hora vejo, te repreendo. Em nome de Jesus Cristo, falo em pensamento. Embora não fale com a boca, ou diga, eu falo com pensamento. Se uma mulher está em algum lugar, passeando no calçadão, vem um homem, subia para ela, vem falar alguma coisinha para ela. Se ela é do mundão, ela ri, ela gosta, sente bonitona. Né? Se é cristã, o que diz? Eu te repreendo em nome de Jesus. Eu não te aceito na minha vida. Meu marido está em casa, eu amo ele. Em primeiro lugar, antes de respeitar ele, eu respeito a Deus. Porque se eu desrespeito a ele, eu desrespeito a Deus primeiro. Então Deus tem que ser um elo no casamento. Mandiara, deve interromper, eu interrompo. Está aqui, ó. Vou te ler. Acompanhar assim. Segundo tópico, amar o cônjuge como a si mesmo e colocar suas prioridades acima de si mesmo. Isso foi a irmã Indiara que me ensinou. Isso foi ela que me ensinou. Amar o cônjuge como a si mesmo. Se eu faço alguma coisa que magoou ela está em casa, chega do serviço, chega estressado, irritado, e ela, oi amor, como no teatrinho, oi amor, como é que tá? Tô bem, mas deixa eu quieto um pouquinho e fala comigo. Ou solto, sei lá, uma estupidez, né? Ela, oi amor, dá um beijo. Dá um beijo. Aí vem o filho, foi o carinho, oi pai. Né? Sai, tá me incomodando, já vai pra lá, me incomoda, sai, fica quietinho lá. Como é que a gente se coloca o cônjuge em prioridade, assim, em primeiro lugar, se a gente maltrata com palavras e com atitudes? Como é que a gente é hipócrita a ponto de querer agradar? O irmão ontem queria agradar a irmã Daisy, se a guriazinha chora, a filha dele chora, ele, pô, de novo incomodando, sabe? Ninguém fala no mundo, né? Essa praga? Não para de chorar. Não tem como. Hipocrisia, não ama de verdade. Não coloca de verdade em primeiro lugar como prioridade. A irmã Indiara me ensinou que algumas vezes eu queria algumas coisas e ela não estava afim de fazer. E ela, vamos amor, vamos fazer. E eu fazia, saía, né? Aí depois eu descobri que ela não estava com vontade, mas fez para me agradar. E eu comecei a reparar isso. Eu digo, quantas situações eu queria alguma coisa, queria sair cansado, não queria, ela sair igual para me agradar. Quantas situações eu queria fazer alguma coisa, ela não... Puxa, esses dias eu fui lá, o poste de luz lá fora no terreno, tenho que fazer um concreto na volta, enchi de saco de areia, de cimento do carrinho, o carrinho foi mais que rebaixado. Chegou lá, quase morrendo com as areias, o que a gente vai fazer? Cavar, louca de cólica, menstrual, cava buraco comigo. Pegar a água da valeta, quando fazia massa, no buraco, jogar água da valeta, se molhando os pés, se molhando as mãos.
Depois eu fazendo um lado, misturando na massa, ela pegou a pá, misturando do outro lado. Cheia de cólica, louca de dor de cabeça, começou um monte de coisa. O que é isso aí? Parceria. É colocar a prioridade do outro antes da prioridade da gente. Eu aprendi que se ela quer alguma coisa, mesmo não querendo, eu faço. Que eu sei assim, ó, vai agradar ela. Que eu digo para mim mesmo, eu sei que isso vai agradar ela, vai satisfazer, vai deixar ela feliz, então eu vou fazer. E se os dois fizerem isso, o casamento dá certo. Terceiro tópico. Maridos devem ter a responsabilidade de sustentar a esposa. Isso eu aprendi com um casal amigo meu. Que a mulher, disse assim, ó, eu pensava que eu ia casar com ele porque ele era um homem de Deus e um pastor. Ela falou assim. Aí eu parei, né? Disse, como assim? Isso ela falou quando eles estavam se separando, antes do casamento. Não, porque eu pensei que ele ia me sustentar. Não só financeiramente, que eu tenho 2 braços, mas emocionalmente e espiritualmente. Que eu achei que ele era homem de Deus de verdade. Mas quando vim morar com ele, ele mostrou que não era o homem de Deus que ele mostra na igreja aqui na China. Que era mundano. Bem assim ela falou, na frente dele, na frente do Tiago. Aquilo impactou. Porque a gente quer mostrar ser um homem de Deus, às vezes, na igreja, em nossa casa a gente não é. A gente quer mostrar uma espiritualidade, ser uma mulher de Deus na igreja, e na casa a gente é uma rixosa, fala mal, resmunga, toda hora, como a Bíblia fala, parece que é uma goteira pingando, pim, 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 sempre rixosa, sempre falando mal, sempre renegando, sempre murmurando, nunca nada está bom. Então a gente tem que sustentar, primeiro os homens, uma mulher financeiramente, emocionalmente e espiritualmente. É a obrigação do homem, dada por Deus. Quando Deus colocou Adão tinha que colocar o nome dos animais. Adão tinha que cultivar a terra. Eva só era uma ajudadora ou uma adjuntora. Deus colocou o homem como cabeça. O homem tem que fazer. O homem tem que pegar a responsabilidade para si. O homem tem que tomar a rédea. A mulher vai ajudar. A mulher que é de Deus, ela vai ser a tua ajudadora. Ela vai ser tua parceira, vai te agarrar contigo, nunca vai deixar na mão. Mas tu tem que mostrar a tua firmeza. Mulher com a parte mais sensível, aquela parte sentimental que a gente falou, Deus fez a mulher assim sentimental, ela quer uma firmeza no homem que está ao seu lado. Ela não quer um molode, um frouxo, aquele que, vai tu, fala tu, age tu. Não. Ela quer alguém que haja, alguém que faça, alguém que tome iniciativa. É assim que funciona. É assim que Deus criou o homem e a mulher com suas diferenças. E diz aqui, esposas têm dever para com os maridos, usando dinheiro com sabedoria e evitando gastos, compreendendo quando chega estressado do trabalho, deixando ele descansar e insistir sempre para orar juntos. Aqui eu falo mulher que não trabalha, mas tem casamentos que o homem fica desempregado e a mulher começa a trabalhar. E aqui a situação deve se reverter. Tem casamentos que os dois trabalham e tem que ter compreensão que agora isso aqui serve para os dois. Eu estou citando um casal que geralmente a maioria na igreja é que o homem trabalha e a mulher não trabalha. Mas cada caso é um caso, cada situação é uma situação. É verdade. Isso aqui é só para a gente ter uma base do que a gente deve fazer. Por que agora a mulher sábia pega o saláriozinho, controla, vai no supermercado, olha o preço mais barato, vai na fruteirinha, pega da promoção e o homem chega e esbanja o dinheiro? Vai dar certo o casamento? Não vai dar certo. E essa parte aí que nem ele fala. Estou me vendo. Sobre o dinheiro, né? Tem que gastar assim com sabedoria, evitando gasto, porque a gente sabe assim, eu penso assim, ele trabalhou todo mês, né? E eu sei que se a gente tem a conta lá para pagar do terreno, por que eu sei que lá já é um gasto alto? E eu sei que também a gente também tem que fazer compras, eu sei que tem que pagar a conta da casa. Por que eu vou gastar com coisas supérfluas, né? Desnecessárias. Naquele momento, como é que eu vou pagar o restante? Então, eu vou ter dinheiro para pagar o restante. Então, mas tem que ter sabedoria. Às vezes a sabedoria aí deixa a outra parte, como quer agradar a sua esposa, o seu marido, constrangido. Porque eu forço a comprar uma moto. Eu forço a comprar uma moto, ela não compra. Ela não compra. Como para mim, se eu comprar, para ela não compra. E se colocar o outro como prioridade? Eu, se já comprar,
eu vou lá e, não, tu vai comprar, exijo, mas comprar pra ti, não, pra mim não preciso. Eu não compro, eu coloco ela como prioridade. E é assim que tem que dar certo. Nós dois somos assim mesmo, ele bota eu como prioridade e eu boto ele como prioridade. Aí eu vou pro supermercado, qualquer coisa pra fazer, é sempre assim, olha que amor que eu trouxe pra ti, né? Eu trago 3, 4 coisas pra ele. Às vezes eu trago uma pra mim, mas às vezes eu trago 3, 4 coisas pra ele, assim, pra agradar ele. Eu sempre boto ele prioridade. Se alguém tiver algo pra falar, levanta a mão, tá? Que eu vejo que tem e para. 5. Saber respeitar os direitos do outro. Compreender as limitações do outro. Isso aqui dá um baita rebuliço de casa sempre. A pessoa não saber respeitar o outro. Tem um teatrinho. O homem ficou cansado. Vamos lá, no shopping. Tô cansado. Quem sabe vamos amanhã? Não, quero porque quero. Nem criança que quer. Não sabe respeitar. Poxa, tá vendo outro cansado, tá vendo outro com problema, tá vendo que outro tá preocupado com a mãe, com o pai que estão desavenços, sei lá com o quê. Saber respeitar o limite do outro. Mas eu quero, a minha vontade tem que prevalecer. Tá certo que hoje é tudo te agradar, mas tu tem que ter sensibilidade também de saber o que pedir, quando pedir, a hora que pedir. Tem que saber compreender a limitação do outro. Eu vou lá agora orar no presídio de manhã, vou lá orar no hospital de tarde, de noite vou no culto. Puxa, estou vendo que quem já está com dor de cabeça, mulher tem essas cólicas, eu sei que tem limites, para que eu vou insistir para ir fazer acontecer? Dizer, não, só um pouquinho, vou ficar em casa, já fui em culto de manhã no presídio, no hospital que alguém vai de noite, que alguém tome conta. Vou ficar lá no lugar, precisa de mim. É saber respeitar, saber ver o limite do outro, que aquele não consegue mais, então vou esperar para ir junto, e não vou ir sozinho. Porque se eu for sozinho vai dar problema. No início do nosso casamento, eu já era cristão há muito tempo, já estava simpatizando, e o pastor Nadir disse, não, vamos fazer... Eu disse, não, calma, ele já era, né? Eu está se convertendo, ele, não, está certo, me aconselhou. O pastor Nadir foi uma benção na minha vida. Aí saímos, passamos para a Assembleia, aí o pastor da Assembleia disse assim, não, que eu vou te dar o setor 2, que vai ficar sem pastor, se tu quer, tem o setor lá da Santa Rosa, que o pastor já está saindo, qual tu quer assumir? Te dou o que tu quiser. Eu digo, não, pastor, eu não quero nenhum setor, porque a minha esposa, assim se converteu, tem que ser devagar, que ela não vai conseguir me acompanhar. Não, mas estou no setor tal, irmão, pastor, eu não quero nada, eu vou assumir um setor, já lhe falei, porque eu sei que minha esposa tem o tempo dela, e o tempo dela de amadurecer não chegou ainda, não está madura o suficiente para o que ela está hoje, graças a Deus. Ela está no começo da caminhada. Então, nossa igreja, a gente tem que saber respeitar o limite do outro para dar junto conosco. Se andar separado, vai dar problema. E tem 6, ter um tempo diário para conversar sobre tudo, deixando de lado o que eles falaram, TV, videogame, celular. A Deise falou do Facebook, né? Tem mais uma Deise? Só um detalhe, os irmãos. Eu e o pastor Alex, a gente não combinou nada, a gente só simplesmente sabia que hoje tem um encontro de casais. Então, ele escreveu isso aqui e a gente fez ali o teatrinho, mas jamais a gente falou em TV, em videogame, em ideias, e nem sabia o conteúdo do outro. Então, assim, se isso não é de Deus, pelo amor de Deus. Né? Então, obrigado por Deus. É verdade. Ele falou, agora estimula fazer. Eu, irmã Jara, tomei uma decisão nossa. Não é que a igreja tem que tomar essa decisão, não é que as pessoas tomaram decisão, não, foi particular, nós e Deus, nós e o Espírito Santo. Decidimos pegar as 3 TVs de casa, doar 2 e vender uma. Doemos uma para a Dayara, vendemos uma outra, e a outra doemos não sei para quem. Também. Doemos 2 para a Dayara e vendemos uma. Comprou uma, ganhou 3. Mas nós decidimos porque eu sei que a TV estava roubando nosso tempo. Eu chegava em casa, aquele vício, filme. Primeira coisa, tinha que ver o filme. Não, se o filme não saía aquele estresse que eu tinha. Se não visse jornal, não ficava legal. Eu tinha que ver. Aquilo enchia minha mente. Mas enchia minha mente de coisas que me bombardeavam, me distanciavam da minha família, me distanciavam da Bíblia. Não conseguia ler a Bíblia. Não lia a Bíblia. Distanciava de Deus. Eu não ia orar, não dobrava o joelho. Por quê? A TV me enchia. Já estava cheio o espaço de Deus aqui dentro. Estava lotado já de coisa ruim. Lotado de areia de podridão que vem do mundo da TV. Então não conseguia mais dar espaço para Deus na minha vida. E nós conversamos e decidimos, vamos acabar com isso? Que é muita voz, de televisão, é muito sempre ligado, é muita zoeira, a gente não tem tempo para Deus. Aquele tempo de sentar, relaxar no silêncio, ter 4, 5 horas até a hora de dormir, conversar, buscar de Deus, buscar... Não adianta, eu falei para o irmão Thiago,
Né, irmão Thiago? A gente chega cansado, a gente chega estressado, a gente vai comer, a gente vai ao culto, a gente vai dormir, hoje é uma rotina. E não tem aquele tempo de sentar, ficar 2 horas, Deus, fala comigo, Senhor, o que está acontecendo? Não tem tempo muitas vezes. É difícil, é corrido. Já que não trabalha, tem esse tempo de ficar 12 horas lá na cama, 6 horas dormindo e 6 buscando a Deus. Tranquilo. Fora toda noite também dorme, né? Fala de dia. Então, assim, tem que aproveitar esse tempo que nós temos em casa, fora do serviço, para ter um diálogo, para ter uma comunicação. A gente tem que priorizar algumas coisas e botar outras de lado. Pessoa que não prioriza uma coisa, a pessoa acaba perdendo tudo, porque pega tudo ao mesmo tempo. Aí não aprende com nada. Nem lê a Bíblia, nem ora, nem mantém comunhão com a esposa, nem vê televisão, porque é um pouquinho de cada. Então fica tudo mal feito. Não se concentra numa. Eu acho que o segredo está na percepção de cada um, sair um pouco de fora e ver se aquilo ali está contribuindo ou se está fazendo mal. Né? Cada um tem que sair um pouco, olhar com os olhos espirituais, olhar de fora e ver se isso está fazendo bem, se isso está fazendo mal. Né? Eu penso assim, ó, se está fazendo mal, que nem o pastor e a Indiara fizeram, elimina o problema. Né? No nosso caso, a gente não consegue eliminar porque a gente tem criança. Só que tem muitas coisas que não dá de ver. A Globo é só podridão. Então, assim, ó, é só manipulação, é só faz de conta. Só que assim, ó, nada vai impedir que tu chegue, de repente, vamos ver um filme, vamos. A gente tá horas para pegar com o pastor Alex os filmes pra gente ver, porque esses dias frios, às vezes a gente não tem culto, então a gente quer ver alguma coisa. Então eu acho que Deus não vai desagradar a Deus, isso aí fazer com a tua família, tu tá vendo uma TV nessa ocasião, nessa questão. Só que fora isso aí, tu tem que pegar e olhar de fora e ver que aquilo ali tá te contaminando, tá te afastando de Deus. Tá só te atrasando a tua vida. Então, tem que ter essa percepção. Tu que tem que ter. Não é alguém falar. Tu tem que ter essa percepção e perceber que te faz mal. Eu não estou pegando quanto perder. Porque a gente tem tablet, tem celular que vem no YouTube. A gente tem um monte de filme de cristão na notebook, entendeu? Podia, no meu caso, ser o carro fazer mal. Chegar do serviço, quero sair. Tô cansado, vou sair. Eu pegava o carro, saía sozinho, ia, vou. Aí eu ia eliminar o carro, não quero mais carro, vou vender porque o carro me faz mal. Eu já pensei algumas vezes isso. Vou largar o carro e a moto, vou pegar um ônibus de ônibus com ela, porque eu converso com ela no ônibus, eu converso com outras pessoas, tenho contato com pessoas, porque eu pego, vou no ônibus de moto, vou lá, volto, vou dormir. Não tem contato mais com pessoas, porque a vida é muito corrida, é muito culto, é muita coisa. Eu não tenho mais aquele tempo de chegar e estar sendo de a pé que não ia, caminhando, vendo o movimento, falar com um, conversa com o outro, olha, mudou aquela casa, que legal, olha o cachorrinho passeando. A gente perde essa sensibilidade das coisas pequenas do mundo que nos traz alegria e paz no nosso coração, por causa da correria do dia a dia. A gente tem que ver as coisas fazem mal, às vezes, e sair dessa rotina. Nem falou, é a rotina que estraga um casamento. Então temos que sair dessa rotina e fazer coisas diferentes. Temos que fazer. Que nem o pastor Alex falou, é que nem o irmão antes estava falando, ninguém está dizendo que é proibido ver televisão, não é isso. A gente está dizendo que foi uma opção que a gente encontrou, entendeu? Só que isso não quer dizer, que nem ele falou, se tu usar a televisão tipo para ver um filme gospel, ou que nem ele falou, coisas que vão te edificar, amém. Só que, é que nem ele falou, por causa que tem coisas ali que não te edifica. Às vezes a gente tem 24 horas do dia. Qual o tempo que a gente tira muitas vezes para Deus? Às vezes dá, tipo assim, nem 1 minuto, às vezes a gente ora, a gente acha que Deus, Senhor, já orei, falei com Deus e pronto, vou dormir. Não, que isso? Cadê aquela tua comunhão com o Senhor, né? Orei 1 minuto para almoçar, orei 1 minuto e meio para jantar, 2 para dormir, deu, tira parte com Deus. Escutou a voz de Deus? 4 minutos e meio. E qual é o tempo e Deus que cuida 24 horas da gente. Então é uma coisa que assim, né, quando não fecha. A voz de Deus. Hoje a gente ouve a voz do Senhor, graças a Deus, sim, eu sinto mesmo, eu tenho uma voz tão grande no meu coração, eu não sei explicar pra vocês assim, e se vir um problema ali, não me afeta hoje. Claro, tem os dias maus que a gente passa, tem, todos nós temos. Se eu falar que isso não tem, é mentira. Tem nossos dias maus. Mas quando a gente está com Deus, a gente tem uma voz, a gente fica tão tranquilo, sabe? Isso é tão bom e foi a melhor coisa que a gente fez na nossa vida foi essa. E uma alternativa que nós achamos foi comprar o terreno na Palma,
que os irmãos vão aproveitar essa alternativa em nome de Jesus, que um pouquinho vai ter algo construído no terreno. É verdade. Enquanto não tiver, também tem um campo da barraca lá, que vai ser um tempo que eu brinquei com a Indiara. Vou botar uma caixinha bem bonitinha atrás da porta, trancadinha, cadeado. Chegou ali visitar, pum, cadeado dentro, tranco cadeado. Celular ali dentro, celular na caixinha, tranco cadeado. Porque a gente ir para um lugar, não falo nem lá fora, mas para o refúgio do teu lar, sair do serviço e ficar que nem um irmão no celular, no videogame. Se o casal concordou, vou jogar videogame, amor, posso? Tá, joga aí, fazer janta. Tranquilo, não está incomodando. Jogou 1 hora, videogame 2 horas ali, está em concordância com a esposa. Eu vou ver um filme, botou os pés para cima. Amor, mas eu queria falar contigo, porque aconteceu com o nosso filho no colégio. Não, depois. Não está em concordância, vendo o jornal, então desliga o jornal. Mas a mulher vê o jornal, depois a gente conversa. Tranquilo, entendeu? Tem que ter concordância. Por isso que o casal é 1, não é mais 2. Tudo com concordância. Porque tudo tem que ter um limite. E às vezes a gente não percebe. Hoje a gente começa um pouquinho, que nem celular. Eu vou falar eu da minha vida. Que nem celular. Antes ele falou, era verdade. Eu pegava, muitas vezes ele ia trabalhar, eu pegava, olhava ali o Face. Mas eu não boto nada. Aí daquilo ali tu fica olhando, as horas já passaram, quando vê tu não fez nada, às vezes tu nem comeu e já tá chegando em casa, entendeu? Isso realmente acontece, que a gente não bota um limite nas coisas. A gente pega, agora ele reclama que eu pego às vezes 3 dias sem olhar meu celular, muitas vezes. Já sabe que eu mando mensagem de WhatsApp para a Messenger, com as 13 de WhatsApp a gente olhar, para já não queria responder. Eu não fico olhando, porque eu fico conversando com Deus. Aí cobrar, puxa, Eduardo, tu é obrigado a olhar pelo menos mensagens, Face de WhatsApp, né? De WhatsApp e Messenger, porque de repente é importante. É verdade. Tem que pelo menos mensagem que olhar. Vou tentar melhor cá. Tudo é um equilíbrio, né? Tudo é um equilíbrio. Vou tentar entrar no equilíbrio. O 7 diz assim, ser uma só carne, cúmplice em tudo e nunca esconder assuntos que possam vir prejudicar. Pior coisa é quando a pessoa perde confiança em outro. Sabia de tal coisa tu me contasse? Me escondesse, fosse lá e me escondesse, essa que não fosse. Não, mas não disse que eu não fui. Mas por que não me contou que tu foi? Porque às vezes uma meia mentira é pior que uma mentira inteira. Uma meia verdade é pior que uma mentira inteira. E a gente aprendeu isso também uma vez, que a gente tem que dizer a verdade. Que a gente tentar dizer, mas é meia verdade, não é verdade, mas é pior que a mentira, às vezes, que induz o outro a pensar alguma coisa que não é. E quando descobre, dá um baita conflito. É verdade. Então tem que jogar aberto. Tem que jogar aberto, doa quem doer, tem que jogar aberto. E nós temos que ser cúmplices em tudo. Você tem que ser cúmplice do seu esposo, seu marido, em tudo. Não pode deixar ele fazer sozinho para outra pessoa, pelo diabo, ser cúmplice dele. Você tem que ser cúmplice dele. Vamos jogar videogame? Vamos. Vamos sair no shopping? Vamos. Agradar outra pessoa, colocar a prioridade dela acima da tua. Vamos ver um filme? Vamos. E vice-versa, né? Também o outro, porque só a Os mulher dois. agrada o homem, só a mulher agrada o homem. Não, O homem não os dois, faz né? nada para Os dois. agradar a mulher. Os dois. Aí acaba aqui o seguinte, só um lá está sendo favorecido e o outro nunca está sendo faz isso. sempre. Tem que ter um equilíbrio, né? Tem que ter, os dois tem que ceder, cada um cede um pouquinho. É verdade. Quem vocês falaram, né? Nunca ninguém tem razão. Quem acha que tem razão é o diabo. Porque o diabo sopra no ouvido. Tu tem razão. Olha aí, ele está errado. O diabo sopra. Ela que errou contigo. E é o diabo soprando. Aí a gente tem que ser cristãos sem dizer, Senhor, eu sei que ele me prejudicou, mas não tem razão. Porque de repente mais tarde prejudicei ele também, eu nem percebi. E geralmente não percebe eu. A gente magoa a pessoa e não percebe que magoa. Aí a pessoa só desconta aquela mágoa na gente, revida. E por isso gera algo muito grande sem a gente perceber. 8. Não se controlar na parte financeira, mas fazer tudo em comum acordo. Nunca esconder o dinheiro do outro. Isso parece cômico, nunca esconder o dinheiro do outro, mas acontece em várias situações. Eu vejo muito casal falando dentro da igreja, não daqui, mas de outras igrejas, da caminhada cristã, que mulher escondia dinheiro do outro, sem perceber. Fui comprar no supermercado, gastei R$200, gastou 100 e guardou 100. Gastou 150 e guardou 50. Por quê? Porque o meu controlador, eu trabalho, dinheiro é meu, não tem que mexer meu dinheiro. Quero 50 pila para na venda. De novo, mais 50. Esconder carteira, tome. Acontece. Pior acontece. Quando eu ia trabalhar, eu escondia o dinheiro dele, para ele não beber. Aí eu mandava tudo no guarda-roupa. Ela deu uma desculpa santa. Eu ia gastar. Aí
Vai desaparecer dinheiro. Vai desaparecer esse dinheiro, eu guardei. Só não ver. Medida então, me dá. Demora pra todo mundo. Então, como é que uma pessoa pode ser cúmplice? Pode ser uma só carne, pode ir na mesma direção, se cada um tem seu modo de pensar, cada um seu modo de agir, cada um esconde, cada um persuade, cada um faz o seu jeitinho brasileiro. Né? O jeitinho brasileiro não é de Deus. Nem a voz do povo, a voz de Deus. A voz do povo disse, crucifica-se Jesus, solta Barrabás. Então a voz do povo não é a voz de Deus, e o jeitinho brasileiro também não é o jeitinho de Deus. Deus não tem que dar jeitinho em nada. Deus faz e acabou o assunto. E Deus faz sempre melhor. Eu fico muito triste quando uma pessoa cristã posta no Facebook, Deus escreve certo por linhas tortas. Bom, cristão fala isso, que Deus escreve por linhas tortas. Deus escreve certo por linhas certas. A gente não entende o mover de Deus. Nós somos os destapados, somos burros. Não compreendemos o que Deus quer fazer lá na frente. E já Deus escreveu uma linha torta, fez uma... Não, tu não compreendeu, Deus queria sempre reto. Tu que impedisse o mover de Deus na tua vida. Com as suas atitudes. E a parte financeira é sempre um grande problema no casal. Grande problema. E sobre a parte financeira a gente pode falar 500 coisas. Por exemplo, uma pessoa, só a mulher trabalha, o homem não trabalha desempregado. Mulher controladora. Mulher, tá gastando de novo? Comprasse aquilo, sabe? 500 exemplos da parte financeira a gente pode citar. E cada um eu sei que tem na sua mente um exemplo para dar agora, mas é bom não falar que a gente pode, né, trazer problemas aqui. Mas a parte financeira é muito complicada. É muito complicada. Porque geralmente a pessoa pensa que tem razão, que é dela, que pertence a ela. E que nem eu faço, que eu aprendi com o pastor Paulino da Assembleia. Ele disse que a primeira coisa que faz quando casa, conta conjunta. Eu fui lá, peguei o cartão que eu recebo, fui lá no banco, passei o nome dela no cartão junto. Ela tem uma senha e um cartão da minha conta que eu recebo no pagamento. O pastor Paulino me ensinou. Ela pegou, amor, vou passar minha caderneta para te dar minha caderneta. Não precisa, não vou passar. Não tinha nada aqui do poupança, estava zero. Mas passou igual, que um dia podia ter pela fé. Passou igual. Né? E eu brinco com ela, tá, Índia? Vamos fazer meio a meio. Eu trabalho e te preocupo com as contas. Eu me preocupo com o trabalho. Fica deitado o dia inteiro mesmo, então eu te preocupo com as contas. Então ela tem a sobrecarga de conta, de comprar, de se preocupar, faltar, e tem a conta ali, e muitos meses faltou, e Deus multiplicou o dinheiro. É verdade. Teve 2 colegas meus cristãos da guarda, um é pastor inclusive, que disse para mim, eu não sei como é que tens carro, moto e ano de gasolina, e tens uma casa com tudo dentro, eu não consigo ter, ganho a mesma coisa que tu. Pô, o cara é pastor. Aí eu disse para ele assim, puxa vida, confia em Deus que Deus multiplica. É verdade. Às vezes a gente fazia as coisas, recebia, e ela pegava, ela muito apontar, fazia quanto coisa e tal, vai faltar amor, não temos dinheiro daqui, vai faltar dinheiro daqui, bota fora, Deus vai prover. Deus sei que vai fazer multiplicar. Pagava tudo, sobrava dinheiro, sei, não pergunta onde. Um exemplo, uma vez, eu não estava com uma bolachinha, a maioria sabia isso, que voltando que a bolachinha estava? Não tinha uma bolachinha de casa. Eu disse, sobe, vamos na moto, vamos no banco pegar dinheiro. Que dinheiro? Não tem nada, acabou tudo. Acabou tudo. Não, vamos lá, tem na tua conta. Passa do cartão. Que conta? Não tem nada. Poupança, essa zerada. Não tem nada. Que cartão passar? Vamos lá. Estou com uma bolachinha, Deus dá uma bolachinha para mim. Mas sabe que é diferente tu falar pela carne assim, ser impulsionado a falar algo? Quando Deus te impulsiona, eu falei aquilo sem perceber. Eu só levantei e falei. Se eu pensasse naquilo, jamais teria falado. Porque eu dizia, eu sou louco, estou rateando, que eu vou no banco para que a gasolina está ao centro. Eu não tenho para bolachinha, vou ter para gasolina amanhã. Sabe? É coisa que Deus fez, muitas coisas na minha vida assim, nesse sentido. Deus me impulsiona a fazer, eu faço, dá certo. Aí eu vejo, puxa, foi Deus que fez eu fazer. Eu nem queria, eu nem pensei em fazer, apenas Deus me impulsionou. Nosso casamento, Deus me colocou junto, vocês e Deus, a gente nem pensou em ficar junto. Já era, Deus mandou a gente ficar junto e fez, a gente não estava casado já. E a vida da bolachinha é assim, a gente foi no centro, passou o cartão, R$700. Não é meu, tá? Então eu te falei que tinha, é teu, tá no teu, tua conta é tua. Não, vou no caixa, vou saber que não é meu, tu vai me cobrar, mas apavorada, tremia. A caixa que nunca vi na Marechal, tremia, não, vou lá, não, tu não vai, cara. Não, eu gritei com ela, não vai, vamos embora. Não, eu consigo me cobrar depois, não é meu. Que botar na minha conta, mas não é meu. Meia bolachinha. Peguei pela mão, arrastei, botei na moto e vim embora. É nossa, tá na tua conta, você tem. Uma bolachinha. E ela não queria vir aqui no caixa e perguntar de onde o seu dinheiro. Eu disse, não, é Deus que colocou. Até hoje não sei como. Deixa que bolacha também todo. Mas eu sei que Deus providencia. Providencia mesmo. Assim, várias vezes acontece.
várias situações de várias pessoas. Também não que só se a eu minha tivesse vida. comeu bolacha por uns 3 anos, né? Porque eu tinha que comprar quentinho. Verdade, meu. Então Deus faz essas coisas assim, para a gente ver que Ele é Deus. Mas a gente tem que depositar tudo no altar dele. A nossa finança, o nosso casamento, os nossos filhos, o nosso carro, a nossa casa. Dizer que tudo é Deus, Senhor. Estou desfrutando por um pouco de tempo, que eu sei que minha morte é óbvia aqui nessa terra, o meu arrebatamento é um pouquinho de tempo na terra. Então tudo é teu. Só estou desfrutando. Um dia vai ficar, vai apodrecer, os outros vão pegar, não vão dar valor, a gente dá valor, porque eles não conquistaram, a gente conquistou, deixou para eles. Então a gente tem que desfrutar, mas sabendo que é de Deus, que Deus nos deu por um pouco de tempo. E não ficar com a ganância, com a coisa minha, que ninguém pode tocar, que ninguém pode gastar, que ninguém pode olhar, se olhar vai estragar. Tem pessoas que são assim. 9. Compartilhar senhas do banco, celular e manter, quando possível, uma mesa rede social. Achei muito engraçado que o irmão Igor, o padrasto do Zimar, a gente foi lá hoje conversar com ele, e ele rindo, né, brincando, dizendo que manda mensagem pelo Messenger e nunca sabe se é ou se é ela. Então, às vezes, ele manda mensagem, responde e fica, não vou responder porque pode ser ela, fica na dúvida. Que a gente mantém mesmo o Messenger, né? O que está no celular dela aqui, ela está vendo, estou vendo lá no meu serviço. A gente é. Então, às vezes é importante, por um tempo, nem que seja, manter alguma coisa para não dar uma desconfiança, manter uma transparência, porque pode dar problema. O meu WhatsApp é um, o dela é outro. Não existe uma conta junta de WhatsApp, senão a gente tinha conta junta também. E eu citei isso aqui porque a gente pode pensar em 500 coisas que a gente pode manter transparência, não deixar uma desconfiança, não abrir uma brecha para o inimigo. Porque às vezes uma brechinha, o inimigo entra e traz um problemão para a família. 10. Amar aos filhos do cônjuge mais que ama o seu cônjuge. Isso é muito importante, e ela fez também. Eu estou botando assim, ó, as características que ela tem de positivo aqui, porque a irmã Cristiane mesmo falou, a gente tem que elogiar, a gente tem que destacar as partes positivas, tem que elogiar nosso cônjuge. Então estou destacando as partes positivas dela. Pouco tempo de casado, nós congregando o pastor Nadir, eu trabalhando, e ela foi ao culto com o Bruno. Aí depois, no outro dia, o pastor Nadir, muito paizão, botou o braço de mim, eu pensei que era tu no culto aquele dia com a tua esposa. Eu olhei lá de cima da igreja, sacada, né? Pensei que os dois vinham junto pela rua, de braço dado. Eu disse, não, é meu filho. Eu disse, não, eu sei que é teu filho, eles eram para a igreja. Mas vieram tão bem, tão faceiro, tão amigo de bastante, conversando e rindo, que eu achei que eram os dois, um casal. Tão bem que estavam caminhando, estavam estudando. Então, ela, para me conquistar, ela colocou meu filho como prioridade, até acima de mim. Ela teve essa noção que, embora eu tivesse 2 filhos adolescentes quando ela casou comigo, ela colocou eles como se fosse filho delas. E ela sabia que para me agradar, eu tinha que agradar eles primeiro. Porque se fere o meu filho, se magoa, o meu filho vai magoar. E a gente tem que entender que para agradar o outro, a gente tem que botar as prioridades do outro em primeiro lugar na nossa vida, como se fosse a nossa prioridade. Eu vou falar uma coisinha sobre isso. Como ele falou no tópico 10 aqui, assim, quando eu orei para o Senhor, eu falei para Deus que eu queria, a única coisa que eu quero, Senhor, eu só quero uma esposa que me ame e que, independente se tenha filhos ou não, que eu venha amar como se fossem meus filhos. Eu falei isso para Deus. E realmente, e eu vou falar para vocês, Deus, eu sempre gostei de guri, né? E Deus me deu 2 filhos homens. Então, assim, aí eu glorifico a Deus, porque, que nem falei pra vocês, o Senhor, Ele me deu um discernimento, uma sabedoria, assim, para lidar com eles, né? E eu sempre cuidando, com cuidado, com amor, com zelo por eles, porque eu sabia que se eu fizesse algo, assim, para eles, eu sempre aprendi a tratar as pessoas como eu gostaria que me tratasse. Então, eu aprendi a amar eles como se fossem meus filhos, e eles são os meus filhos, sabe? E se magoar eles, machucar eles, então machucando mim também. E é assim, que nem ele falou, por causa que é filho dele, e se eu amo a ele, eu tenho que amar os filhos dele também, porque eles vão fazer parte de mim. Ele é parte da nossa família. E o Senhor, Ele nos ensina isso, coisa mais linda, sabe? Isso é muito O Bruno batia a porta, às vezes, no início, ela falou ali no começo, batia a porta revoltado, e ela chegava, às vezes, chorava no quarto, ela chegava chorando. Fica chorando. Que o Bruno tinha batido, aquilo doía ela, revoltava ela, mas ela não brigava com ele, não mexia com ela. Ela chorava sozinha.
Depois que passava aquele estresse dela, ela ia lá, abraçava ele e conversava com ele. O Douglas, meu filho menor, a minha mãe ficava com ciúme dela. Que o Douglas vinha no colo dela, abraçado, beijando. Até que ele veio do Paraná lá, no Paraná na época, Santa Catarina, com a mãe dele, que nós quebrei a rótula, né? Ele veio pra cá contando com nós. E ele ficava 24 horas grudado, a mãe, que nojo. Eu que sou tua avó, estou contigo, eu te criei, e tá sempre beijando essa guria, e assim, brincando, mas a mãe ficava brava de verdade. Então meus filhos aprenderam a amar ela de verdade. O Bruno até hoje tem um problema, ele fala para a Indiária, conversa com a Indiária. Até hoje o Bruno faz isso. Foi ontem, anteontem ainda, estavam conversando, os dois, eu lá de cima escutando, os dois dando risada conversando. Porque ele tem aquela barreira assim, que eu sou o paizão que corrige o pulso do filho. Se eu sei de alguma coisa de erro dele, eu vou corrigir, eu vou brigar, eu vou fazer. E ela não, é aquela que conversa, Bruno, não sei o quê, eu vou fazer diferente, entendeu? Ela leva ele em banho-maria com esses dias. Então a gente tem que botar como prioridade o filho. Quem não tem filho com a esposa, não é natural assim que muitos casais, quando se casam, já tem algum deles já tem algum filho de outro relacionamento. A gente tem que botar, amar mais o filho do que a pessoa ao nosso lado. Porque se a gente botar como prioridade aquela criança, aquela pessoa vai amar nós como a gente nunca imaginou que ela ia amar. Isso acontece. E o principal de tudo, gente, é sobre isso, é assim, que sobre filhos, né? O que eu quero, o que eu passei, cada um de nós tem lembranças, né? Cada um de nós passou por algo na nossa vida, já teve uma criação. Então eu penso assim, poxa, eu tenho que amar eles, porque eu tenho que fazer a diferença na vida deles. Porque que dali, amanhã depois, quando eles crescerem, o futuro deles mesmo, eles vão dizer, poxa, por mais que a pessoa hoje não valorize, talvez, lá para o futuro deles vão dizer, pô, como o fulano foi legal comigo. O fulano fez a diferença na minha vida. De Isso verdade. leva. E vai Quando alguém te ama pro resto da vida, que nem ele falou. Uma criança não pro resto da vida. Ela é sincera. Como se magoou, também se magoou pro resto da vida. Se magoar uma criança quando pequena, ela vai crescer, vai guardar aquela mágoa contigo e vai interferir no casamento dela. Vai interferir no relacionamento dela. Por isso que tantos adultos hoje não conseguem manter um relacionamento com o outro. Ou manter com barreiras, com distâncias. Porque recebeu aquilo quando era pequeno. Foi maltratado pelo pai, pelo padrasto, pela mãe, pela madrasta. Teve uma relação conturbada quando pequeno. E aquilo vai carregar pro resto da vida. A menos que Jesus liberte. Enquanto Jesus não libertar, ela vai ter sempre aquela maldição hereditária. O que fizeram com ele vai voltar a fazer. Do jeito que magoaram ela vai continuar magoando. Vai continuar essa maldição. A gente tem que quebrar esse vínculo. É verdade. Deixar Deus trabalhar no nosso coração. Aqui 11. Não discutir na frente dos filhos. Alguém estava para falar? É que nem tu falou, se discutir na frente do filho, tu vai gerar um problema mais tarde. Porque aquilo ali vai causar uma frustração. A mãe, depois que ela crescer, ela vai dizer, eu vou querer casar, tu vê o que meu pai e minha mãe brigando ali, uma vida infeliz, uma vida desgraçada. Ou senão vai se tornar uma rotina normal que ele vai praticar depois mais tarde. E que dali vai gerar algo no coração dela. Vai gerar algo. Vai guardar, e dali vai gerar uma sementinha. Vai ser uma ferida. Criar uma ferida. E se ela não, amanhã depois ela não estiver assim na presença de Deus, que dali vai cada vez se aumentar mais. Aquela ferida vai se abrir mais. Agora eu me lembrei uma coisa que quando a gente não era cristão, que a gente até morava aqui, a gente via brigando, né? É verdade isso. E só Deus para mudar certas atitudes da gente. E o nosso filho, ele via, porque a gente só tinha o Andrew na época, né? E ele via muitas vezes a gente brigando, né? E depois, eu creio que ele mesmo notou a nossa mudança, porque esse tempo, ele não sei de onde ele vem, da casa de um colega dele, que ele disse, mãe, como é bom ter essa paz que a gente tem na nossa casa, né? De um amar o outro, um respeitar os outros, porque às vezes eu converso com um amigo meu e outro, assim, é sempre estão se separando, estão se matando, estão se quebrando, sabe? Isso daí não ocorre na nossa casa. Então, assim, mesmo que a gente comece errado, Deus termina diferente se a gente estiver com Jesus, né? Porque assim, a gente começou errado, mas mesmo assim, Deus, ele era tão misericordioso na nossa vida, que ele nunca deixou a gente se separar, destruir o nosso lar, né? Ele sempre, porque Deus já tem um projeto na vida de cada um. Então assim, eu já ouvi isso do meu filho, né? E aí eu fiz essa refletir agora, como a gente era antes, porque a Isabelle não pegou isso assim, né? Mas o André já pegou totalmente essa mudança nossa. E ele mesmo falou, como é bom ter essa paz que muitos amigos deles não têm na casa dele, né?
Então é só realmente a gente estando com Deus para certas coisas não ocorrerem, né? Porque quando a gente está no mundo, a gente não nota certas coisas. É normal. Até porque muitos já foram criados assim, já viram os pais fazendo isso. Isso aí já é rotina. A gente já tem isso lá. Meu pai e minha mãe faziam isso aí, então não tem nada demais. Só Deus para te mostrar depois as coisas erradas que tu fazia, né? Por isso que o casamento está acabando. Porque as crianças crescem com o pensamento: nunca vou casar. Ou se casar, vou casar, mas vamos separar quando quiser. Porque os pais separaram, porque vivem brigando mesmo, entendeu? Começa uma relação ruim já, porque tem uma bagagem ruim dentro da pessoa. Começa errado. E a pessoa com Jesus tem que quebrar esse vínculo. Já começa errado. Já. Tem que quebrar pelo menos o vínculo da nossa descendência, das crianças, da nossa proteção, da nossa guarda. A gente tem que saber pelo menos a diferença daquelas pessoas que estão ali debaixo do nosso teto. O mundo lá, a gente tem que pregar, tem que fazer, mas olha a responsabilidade de cada pregador aqui, cada pregadora dentro do seu lar. Vocês são pastor, a pastora, vocês são sacerdotes dentro do seu lar. Tem pessoas que estão crescendo ali, tem pessoas em formação, que vocês são responsáveis amanhã de serem estragados. Vocês são responsáveis de levar uma sobrecarga muito, muito forte, de não saber controlar, se tirar nas drogas. Vocês são responsáveis. Nós somos responsáveis. Não adianta culpar Deus. Não é culpar o mundo. Se ele se desviar, tua consciência está tranquila. Eu fiz a minha parte. Nada paga uma consciência tranquila. E cada um sabe quando a consciência está tranquila e quando não está. Porque Deus acusa, o Espírito Santo fala. Cada um sabe o errinho que está cometendo. A gente tem que mudar. E o cristianismo é isso. É todos os dias arrependimento e mudança, arrependimento e mudança. Isso é o cristianismo. Todos os dias um levantar, todos os dias um se assegurar na mão de Deus para continuar a caminhada. Isso é cristianismo. E muitas vezes as pessoas querem sair lá para fora pregar, mas a mudança ela começa dentro da tua casa. Tu tem que ser exemplo, tem que ser o espelho para refletir a imagem do Senhor, para ganhar a tua família para Ele. É que nem Ele falou, se aí se a mãe depois se desviar e sair do caminho, aí não é culpa nossa. Porque foi a atitude dele, é uma escolha, um livre-arbítrio. Tem uma passagem da Bíblia que diz, né? Então, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que só orar e aconselhar. Porque tem que aconselhar dentro da palavra. E sempre, nunca, que nem ele falou, tem que estender a mão. E as crianças até naturais de pai e de mãe, que nascem bebê, tem que trazer muitas vezes, pela pessoa não ter Cristo no coração. De verdade, pode ter na igreja 200 anos, pode ter um cargo eclesiástico, pode ser pastor, mas para não ter verdadeiramente uma situação resolvida dentro de si, ela pode trazer um grande problema. Porque quantas pessoas, quando nasce uma criança, no meio cristão, o pai da mãe ali nasceu criança, aquela criança, em vez de ser bênção, as pessoas tornam ela uma maldição. Começa a brigar, não tem mais tempo para mim, olha o dinheiro que estou gastando em fralda, e posso 500 coisas aqui. E aquilo separar o casal. Puxa, é uma bênção, uma vida chegando, Deus está concedendo uma vida é milagre, algo extraordinário. Por que tu não aproveita a agarra com as tuas mãos, e te agarra e beija, e aproveita todo minuto, todo segundo daquele tempo? Tu nunca mais vai ter aquela criança, aquela idade, te abraçando, mamãe, eu te amo. Porque vai crescer, vai mudar o mamãe, eu te amo. Vai mudar a forma de abraçar, vai mudar a forma de se entregar para ti. Aquilo é lindo, aproveita com as tuas mãos. Daqui a pouco vai crescer, tu vai perder tudo isso. É uma dádiva do Senhor. Que nem falou, o tempo passa muito rápido. Então aproveita a oportunidade que quem tem filhos pequenos e quem vocês que vão vir mesmo, aproveitem essa oportunidade. Abraço, beijo, bastante, que nem falou, daqui a pouco, mamãe te amo, daqui a pouco vai crescer, vamos ver a... Mamãe, tô saindo. Mamãe te amo, mamãe, tô saindo, e tchau. acabou. Então, cadê meu beijo? Depois eu tô com pressa. Então aproveita a oportunidade. História essa de beijo tão grande. Vemos por isso. Não, eu sou homem. Só tem uma coisa. Se disser assim que não vamos ter mais problemas, vamos ter, né? Porque cada vez que eles crescem, mais preocupação gera na gente também. Quem pode ter o 12? Lê e explicar. Saber a hora de falar e a hora de calar, quando o outro estiver bravo ou com problemas. Explica. A metade tem que ajudar. Não, Não, eu sei, eu falo de mim. Às vezes eu tô, acho que é 3 dias. Eu falo, ai, Luiz. Eu tenho louca, assim, sabe? Louca que ele pergunta, tá, não, mas o que é que você tá tanto reclamando, entendeu? Então eu acho que é isso, saber o que cada os sinais, né? Tipo, às vezes eu quero falar, mas eu não tô sentindo dentro
concentrada de falar alguma coisa. Aí, vou ter que... Deixa, e eu tô... e não sinto entrada. Eu quero que tu pergunte, não, o que é? Ele repara que eu tava diferente, que eu fiz um sinal diferente e entendo o que é, entendeu? Não, porque sabe por que você falou agora ai? Então tinha a minha filha, ela estava distraída e sempre fazia assim, ai. Mas eu acho que ela está imitando a mentira. É quase tipo assim, ó, ai, nossa, alguma coisa, por favor. E quando o outro às vezes quer falar, quer desabafar, e não chega, precisa falar contigo, não. Ele começa a estressar, ele começa a tentar te cutucar, começa a te irritar. Aí tu pergunta, por que está me irritando? Por que está estressado? Vamos conversar, tem um problema. Eles não percebem, a gente passa percebido. Tá irritada de novo, outra não sei o que de novo, sabe? Não, a gente tem que ter sensibilidade. Então quando eu chego e pergunto, o que está acontecendo? Nada. Sim, aí caso é feito contrário. É tudo. Ela não quer que tu pergunte, ela quer que tu já entenda e já comece a conversar. Não é o que tá vendo. Não, aí se fecha que nem uma ostra, entendeu? Nada. Aí piora. Não é? É que vocês têm que adivinhar as cacacas que fizeram. Então vocês têm que adivinhar. Isso aí é só o tempo que vai dando experiência pra você saber o que É que o nada é tudo, né? Eles não entendem. Isso é irmã, viu? Sentimental, viu? A diferença de homem de É mulher. só vocês lembrarem de uma semana, de um mês atrás que vocês fizeram. Nada é um caminhãozinho de nada. Ano passado. Quem pode ler o 13? Eu. Sempre se unirem em oração para irem aos cultos e a união, pois a união espiritual atrai o amor de Deus para o casal. Explica. Isso aí é muito importante, porque no caso, quando a gente tem comunhão de casal e comunhão com Deus para ir, no caso, para o culto, aí Deus pode até mesmo para usar aquele casal para fazer a diferença, no caso, né? Quando estão os dois em união, os dois em oração, Deus habita ali no meio para poder usar os dois, né? Da mesma forma, né? É muito importante isso. Porque se um tá cheio de Deus e o outro não tá, aí fica aquela coisa assim, meia vaga, né? Um tá e o outro não tá. Aí não é aquela mesma unção entre os dois. Aí fica aquela coisa meio vazia, assim, faltando algo. Wilson fica em casa, vê o culto, sai do culto, sai alegre, fez a vida. Chega em casa, oi amorzinho. Oi, o quê? Tô cansado de dormir? Fica irritado em Aí casa então, e o problema aumenta em casa. Aí tá os dois buscando, Deus pode evitar melhor, né? Eles sabem. Quem pode ler o outro e explicar? 14. Não ficar sozinho com outras pessoas do sexo oposto para fugir da aparência do mal. O que quer dizer isso? Às vezes eu vejo nos casos, né, principalmente como o senhor falou, a tentação, né? E às vezes quando a gente está com outra pessoa conversando, sempre tem assim uma pitadinha do inimigo, né? Para tentar desvirtuar a gente do relacionamento, né? Então uma coisa que eu vejo, uma técnica que eu tenho, assim, que somente o homem e a mulher, eles nunca gostam de que a gente fale bem do nosso cônjuge. É assim, vou dizer a palavra assim, dando em cima da gente, né? E a gente fala bem do nosso cônjuge, assim, tanto o homem quanto a mulher, eles não gostam de ouvir aquela palavra, né? Então sempre é muito importante, né, quando acontecer esses casos entre nós, assim, tanto o homem quanto a mulher, falar bem do seu cônjuge. Elogiar, falar bem, né? Porque a pessoa ouvindo aquela situação, a pessoa vai se afastar, né? Dizer, esse não tem jeito mesmo. Esse está blindado. Gostei. É verdade, esse está blindado. A pessoa já vai se fragar, opa, esse aí já não deu brecha pra mim. Entendeu? Já está blindado, já está bem casado. Está firme com a esposa. Por mais que tenha alguma desavença no casamento, mas tem que demonstrar que está firme. Semana passada meu serviço foi muito engraçado, que tem as gurias que varrem ali, aquela parte da 15, as árvores ali, de manhã cedo. Aí tem uma senhora que, olha, está quase se aposentando já, mas ela tem pouco tempo que era um garotão bem novo. Né? E ela separou dele, coisa e tal, e estava com outro lá já levando de carro. E eu olhando em Deus falou assim, ó, num domingo, não, num sábado de tarde, entrega o folheto. E estava ele e o outro, né? Eu disse, Senhor, então se é para entregar, faz ela vir aqui. Minha irmã desse, fala, vem aqui. Se ela não vir aqui, eu não vou entregar, falei. Não vou entregar. E conforme ela saiu, voltou de novo, a outra vez, eu posso guardar isso aqui, depois eu pego, não sei o que, e ela vem junto. E eu começo, tu tem que entregar mais outra junto, vai entregar outra junto, que pensando assim, e elas assim, bum, saíram as duas. Aí a outra saiu de novo, né? A outra saiu na frente e ela saiu logo atrás assim, só um pouquinho. E ela parou rindo. E vem rindo, tá vendo assim, né? E vem assim na porta, assim. Eu queria entregar um convite. Eu tenho uma congregação na igreja na minha casa. Dá uma olhadinha depois a gente conversa sobre isso. E ela se fechou, pegou, botou no bolso, se amassou assim, saiu furiosa.
partir dali, ela não me cumprimentou mais, ela não me olhou mais, ela vira a cara para mim. Aí eu fiquei, por que você não vai virar a cara para mim? Mesmo com o que eu entreguei, né? Aí eu comentei com a dona Vera, do serviço, que foi no culto aquele dia na Santa. Ela Vera, nem sabe. A mulher tem macumba, assim, de carteirinha, com camiseta disso, daquilo, coisa e tal. Mas graças a Deus por isso. Porque ela vem com outro Twitter de mim rindo, né? Como o irmão Luiz falou, achou que ia dar uma breca e cantar ela, coisa e tal, estava sozinha naquele momento. E ela sabia que o convite para ela foi um diabo nela, se revoltou de uma forma extrema. O inimigo estava nela, se revoltou. Porque é igual se eu falasse, se ela viesse, dessa de mim, e dissesse, pô, que bom, cuidar da minha esposa é uma bênção, como eu amo minha esposa, ela recebeu um banho de água fria. Ela ia sair também. Então são coisas que a gente tem discernimento, né? Por exemplo, eu estou na esquina, vem uma mulher e eu começo, tudo bom, tem culto aí? Eu, tem culto. E ela começa, coisa e tal, gostaria, botar a mão em mim. Aí abre o portão e e me olha, com a mulher rindo para mim, falando. Ela vai pensar que estou de culto, não coisa? Pelo amor de Deus, né? Tem que fugir da aparência do mal. Se é um homem, esse dia eu falei para ela, tem uma pessoa aqui perto aqui, que ela trabalha em casa noturna, né? Uma guria. Então eu disse para ela, eu não posso tranquilizar ela. Eu sei o trabalho dela, eu sei o que ela faz. Eu sei o que ela vive. Mas tu pode para ela. Eu olho para ela, eu baixo o rosto, não cumprimento. Eu às vezes passo por situação quando eu cumprimento. Mas eu disse, eu não posso, que as pessoas estão me olhando. Ela mesma vai achar que em cima dela. Então, mas tu pode. Tu pode rir, tu pode comentar, tu pode inventar, tu faz isso. Faz o que não posso, tu faz. Porque eu faria isso com um homem. Com uma mulher, ela faz isso. A gente usa sempre assim. Quem pode ler o 15? Não deixar o diabo trabalhar na mente de quando Fica bem alto atrás do escutando. Não tem às vezes assim, esse negócio de Facebook, assim, sabe, de WhatsApp. Que nem às vezes tem uma foto lá, que é a mesma coisa que nada a ver que ele compartilha, eu vou lá e vejo, quem colocou a meia, quem é que... Eu pego ali, quem é essa guria? Eu vou saber que eu pode ser, ele vai lá e excluiu. Não, parei, eu tô brincando. Não foi solto, tá lá por trás, mas ele é uma pessoa que tá sempre assim, ele não muda com ninguém, que ele é em casa, assim, sabe? Então, se é contigo o plano diário, ele se tiver que brincar, ele vai brincar, rir. E às vezes até na inocência, assim, ele vai, faz uma brincadeira, eu pego e já fecho a cara, ou seja, principalmente com uma mulher, assim. Às vezes até com a gente, com a Dayara, assim mesmo, ele pega e faz uma brincadeira, eu pego e fecho a cara. O que foi? Eu, que dificuldade é aquela? O que tu pensa? Eu peguei assim, sabe, começa a falar e eu deixo isso muito acontecer. E às vezes ele pega, vai e fala, eu vou ali na frente falar com os guris, não sei o quê. Eu, tu vai lá na frente falar com os guris. Eu passei o dia todo em casa, tu não me deu atenção. E ele passou de 24 horas do dia, 23 horas e 59 minutos foi comigo. E eu disse, que tem que ir pra lá já? Tem que ter um manual. Tem que ir pra lá com os guris. Só vai colocar coisa na cabeça dele lá, fazer. Que nem esse dia ele falou que ia lá numa loja lá de uma conhecida dele de festa, assim, que ele trabalhava. Vou lá falar com o Matheus, não sei o quê. É uma fonte do teclado pro ele tocar. O que tu vai fazer lá? Você tá sozinho lá, quem é que vai estar lá? Eu vou ir junto. Por que tu vai ir junto? Não, o que tu vai fazer lá? Não sei o quê, quem é que vai estar lá? É ele que vai estar lá mesmo? Mas o que tu acha que é isso? A loja tá no carro, tem só cadeira e parede quebrada. Mas o que tu acha que é isso? Que faz tu fazer isso aí, sentir isso aí? Curtiu a foto? Quem curtiu a foto? Eu queria que curtiu a foto, deixa eu ver. O perfil dele. O que tu acha que é isso? Sinceramente. Eu já sou ciumento naturalmente. Por que esse ciúme em ti? Sei lá. Tu acha que é normal? Tu acha que é um sentimento ou tu acha que é uma pitadinha do inimigo colocando para destruir do casamento? Um pouquinho de areia colocar no meio das bolinhas. Eu o balde todo, porque o inimigo trabalha. Tu nunca sonhou que ele está estranho com a mulher? Eu não tinha ficado furiosa com ele. Não, esse dia eu sonhei com isso e eu me acordei brava com ele, só que eu não falei nada. Tá te matando, não tava? Eu pra ele dormindo assim, não vou nem dar bom dia, vou pegar o celular, não vou nem falar nada. Eu mexendo no celular e ele acordou. Bom dia, amor, bom dia. Ele, o que foi? Era bem cedo, tem de bom. E eu não, e às vezes a gente pensa, não, se eu sonhei é porque Deus tá me avisando que alguma coisa de aí eu vou ser Deus no meio, né? Ele fala, não é só eu, né? Tá, por que tá assim, eu sabe nada, aí às vezes eu... que... Tô louca?
Mas não consegue perceber que o mundo espiritual inimigo conspira contra o teu casamento? Eu sonho também que eu tô traindo ele enquanto homem. Já sonhei. E vice-versa. Mas, Então, assim, ó, mas quem ama confia. Não é essa palavra que fala, quem ama confia? Então o inimigo vai operar onde vocês estão mais fracos. Ele vai entrar através de sonhos na mente de vocês. Ele vai tentar entrar, entendeu? Na mente de vocês, através dos sonhos, começar devagarinho, como quem não quer nada, plantando aquela coisinha ruim, aí vocês já ficam irados, achando que é verdade, daqui a pouco mais, separou, vocês nem viram. Passou e vocês já nem viram. Só através daquilo ali, entendeu? Ele vai devagarinho, como quem não quer nada, assim, ó, soprando, mordendo e soprando, botando uma coisinha ruim ali, outra ali, começando um sonho. Daqui a pouco mais já está na realidade, quando estão separados, já deu, vocês nem perceberam que estão Vou separados. falar algo pra vocês aqui. Isso daí já aconteceu com nós também. No início do nosso casamento, a gente sonhava assim que... Eu sonhei que o Alex me traía. Ai, eu ficava furiosa também, não posso mentir. O Alex acordou aqui e sabia o que era. Aí o Alex assim, falava comigo, eu dizia, não fala comigo, não quero assunto. Aí ele dizia, mas por que tá assim? Fica quieto, o cachorro não fala comigo. Aí ele também, outra vez que ele sonhou, uma vez que eu tava traindo ele também, eu não tinha feito nada, né? Eu tava inocente, aí ele ficou tão bravo comigo também. Eu disse, mas o que eu te fiz? Não fala com ele, quando ele tá bravo, ele não quer falar mesmo, então tem que deixar ele quieto. Só que eu sou aquela pessoa que incomoda. E foi parte do livro que ela aprendeu, esse livro abençoado. Aí eu disse assim, meu amor, vamos fazer uma coisa. Quando será que eu tô traindo, né? Não, tu começou a fazer. Quando eu sonhava traindo, eu ia lá, agarrava ele, abraçava ele. Aí eu comecei a fazer tudo ao contrário, porque o diabo queria. Porque quando o diabo faz a gente sonhar isso, o que a gente faz? A gente se revolta, vem aquela ira no nosso coração, né? Ai, tu fica com raiva de ti. Aí depois que eu li o livro, eu aprendi muito com ele. Então eu disse assim, eu vou fazer tudo ao contrário que tu queres, bichinho. Então eu vou agarrar ele, vou beijar ele, vou besar ele. E eu fazia isso com ele. E ele fazia a mesma coisa. E a mesma coisa ele fazia, então tá, tu queres me incomodar? Então agora tu vai ver, agora eu vou abraçar ela, vou beijar ela, vou dar ela, então tô pronto pra ti. E ele ia me beijava, assim, sabe, se abraçava em mim, e foi que a gente começou, a gente mudou. E depois botamos em prática também quando a gente brigava. Exatamente. Se ela fez uma coisa e eu ficava bravo com ela, tá, Maurício, perdão, não, me deixa agora. Não, a força, beijar, passava. Também. E depois eu passei o contrário. Ela ficava brava, eu tava, perdoe já. Não, vem cá, agarrava a força, beijava. Eu ensinava ele assim, depois eu aprendeu. Nós começamos a contrariar o diabo. É, diabo, tu quer que a gente cada um para um lado? Vamos fazer o contrário, em nome de Jesus. Mas deixa ela, me morre quando eu faço isso. Então são estratégias que Deus coloca no nosso coração. Então quando sonhar, quando sentir, quando ver, diabo, eu vou te resistir. Eu não vou deixar de entrar no meu coração. Eu não vou deixar de sujar meu casamento. Aqui o Espírito Santo que está. Eu estou blindado pelo Espírito Santo. Eu confio nela, porque eu sei que estou trabalhando. Digo, Diara, pega o carro e vai no tamanho. Eu não quero, amor. Eu nunca quero ter carro. Vai ter irmã, eu não quero. Mas eu sei que se ela pode pegar o carro, sair à vontade. Que eu sei que cuida ela para mim, Deus. Pode ser à vontade. Eu sei que se ela me trair, ela vai tirar Deus no primeiro lugar. E nada fica em oculto e nem fica sem depois um peso grande na pessoa, se Deus não colocar. Eu sei que ela vai pagar o preço se ela fizer. E o preço que ela vai pagar vai ser muito caro. Porque é com Deus que ela vai mexer. Porque Deus está no meio do nosso casamento. Ela vai magoar Deus em primeiro lugar, depois a mim. Porque Deus está no meio. Então ele se sente primeiro, depois eu. Isso que a gente tem em prática. Porque a gente faz pensando no outro, assim, ó, tipo assim, se eu magoei, não vou magoar ele. Estou magoando o Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque foi ele que me deu. Então, se ele me deu, então eu não posso pegar e entristecer, né, o meu pai. Aí, então, a gente sempre coloca isso. Tudo que a gente vai fazer, a gente sempre coloca